Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Nesta videoaula nós vamos conversar sobre juros. Juros simples, juro composto. Juros é uma palavra que está no nosso dia a dia, na conversa com um amigo, no telejornal, em cada compra que nós vamos fazer, quando a gente deixa de pagar a prestação, a fatura do cartão de crédito, lá vem os terríveis juros. Quando nós aplicamos o nosso dinheiro em algum investimento, nós queremos receber juros. Mas exatamente o que são esses juros? É isso que nós vamos conversar na videoaula de agora. E convido vocês a caminharem comigo. Vamos lá? Em videoaulas anteriores, nós já conversamos sobre juros. Juros simples, juros compostos. Por exemplo, quando nós falamos em financiamento ou quando nós tratamos da amortização dos financiamentos, nós estávamos o tempo todo falando nessa questão dos juros. Tratamos, por exemplo, de que quando nós temos um sistema de amortização constante, o saque, nós temos uma parcela que é o principal, que é a amortização do capital, mas nós temos uma quantidade de valor na nossa parcela que nós pagamos do nosso financiamento, que é juros. No caso do sistema de amortização constante, a parcela da amortização do capital é constante e os juros são decrescentes. Nós falamos que lá na tabela price a prestação é que era permanente, né? Era fixa e havia uma oscilação, uma variação tanto da parcela de amortização do capital, do principal, como dos juros. Mas, no final das contas, o que é juros? E ali eu só dei dois exemplos, tá? Nós falamos de juros quando nós falamos de leasing, nós falamos de juros praticamente em todas as videoaulas que nós vimos até aqui. Usamos aí a terminologia juros, mas talvez isso não tenha ficado muito claro e é algo do nosso dia a dia. Então é muito importante, mesmo que a gente tenha dificuldades aí para calcular os juros, taxa real, taxa nominal, enfim, por aí vai, mas entender a lógica dos juros, entender por que alguns juros se transformam em bolas de neve, que muitas vezes o devedor não consegue pagar. Por que isso acontece? E é isso que nós vamos conversar nesta videoaula. Bom, nós temos que começar com o conceito de juros. O que é juro? Juro é o rendimento recebido por quem empresta dinheiro. Muitas vezes nós esquecemos que quando eu coloco o meu dinheiro lá na poupança ou aplico lá numa renda fixa no banco e por aí vai, o que eu estou fazendo, na verdade, é emprestando o meu recurso, o meu dinheiro para o banco. Muitas pessoas pensam que eu coloquei o meu dinheiro lá na poupança ou numa aplicação, o dinheiro vai ficar paradinho lá num cofre, O gerente do banco vai abrir um cofre, que nem aquele que nos filmes lá os ladrões arrombam para levar o dinheiro, e ele vai deixar o meu dinheiro paradinho lá. Claro que não, porque se assim fosse, o banco até guarda. Se você levar lá uma joia, alguma coisa num estabelecimento que funciona assim como uma caixa forte, aquele local pode até guardar esse objeto para você. Inclusive ele vai lhe cobrar aluguel desse espaço, desse cofre que ele está lhe alugando. Mas o seu dinheiro não é isso. O banco não deixa o seu dinheiro paradinho lá numa gaveta e depois lhe entrega o dinheiro com somado dos juros ali, simplesmente porque você deixou o banco guardando o dinheiro que era seu. Não.
Quando você coloca esse dinheiro na poupança ou investimento, o banco vai usar esse dinheiro, inclusive para emprestar para outras pessoas, para aplicar em outros locais e por aí vai. E é por isso que o banco lhe paga juros, porque na verdade você está emprestando o seu dinheiro para aquele agente, né, financeiro. Bom, compreendido esse conceito inicial, nós podemos começar a falar de taxa de juros. O que é taxa de juros? A taxa de juros, ou retorno, né, é aquilo que representa o custo do dinheiro. Se para quem está emprestando é o rendimento que ele vai ter, para quem está pegando esse dinheiro é o custo desse dinheiro. É a compensação que um demandante de fundos deve pagar a seu fornecedor. Então, é aquilo que quem precisa do dinheiro paga a quem forneceu essa quantidade de riqueza, né, que é expressa em moeda, né, moeda de papel, moeda de metal, né, hoje em dia tudo digitalizado, por aí vai. Mas é isso, é esse pagamento, esse aluguel que você paga pelo dinheiro que você pegou emprestado de outra pessoa. A taxa de juros, ela tem uma lógica a partir do momento que é ignorado os fatores de risco. O custo dos fundos decorrente da taxa real de juros ajustada pela expectativa de inflação e por preferências por liquidez. As preferências gerais dos investidores por títulos de prazo mais curto por exemplo. Aqui apareceu aqui algumas outras palavras. Risco, taxa real, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Risco também nós vamos falar um pouco mais adiante. Mas apareceu aqui uma palavrinha chamada de liquidez. O que é a liquidez? A liquidez é a capacidade de um determinado investimento se transformar em dinheiro à vista. Então vamos supor que você tenha 200 mil reais. Você pode fazer duas coisas com esse dinheiro. Você pode guardar numa poupança ou você pode comprar um terreno, um lote, né? Aí, se você conversar com seu avô, com seu pai, por aí vai, é muito provável que o seu pai ou o seu avô diga assim: compre esse terreno, compre um lote, porque lá no banco esse dinheiro vai render muito pouco. Quando o nosso avô, quando o nosso pai lá, ele diz que esse dinheiro vai render muito pouco, ele está justamente falando dessa taxa real. Às vezes aquilo que vai render no banco é basicamente a inflação. Então o poder de compra, mesmo que o dinheiro, você coloca 200 mil, depois você tem 201 mil, depois você tem 203 mil, mesmo que o dinheiro nominalmente vai aumentando, o poder de compra do dinheiro ele praticamente permanece a mesma. Agora o seu pai, o seu avô vai dizer, agora um terreno não, o terreno vai valorizar mais e tal. Aqui eu não estou entrando no debate se isso é realmente real, né, essa valorização acima dos investimentos por parte de investimentos imobiliários, não é isso que eu estou tratando. Eu só quero falar aqui do exemplo da liquidez. O que acontece? O que você tem que ter em mente é que esses 200 mil aplicados num investimento de renda fixa, um CDI, né, uma poupança não é recomendável, mas, por exemplo, uma poupança, enfim, tem muito mais liquidez do que um terreno. O que é a liquidez? É justamente o momento que você precisa do dinheiro de volta. Então, vamos supor que você precisa, você tem lá esses 200 mil, aí você fica em dúvida, você coloca no banco, se compra um terreno, você compra o terreno. Mas, daqui a 6 meses acontece alguma coisa e você precisa urgentemente do dinheiro, né? Lá, aconteceu um acidente de trânsito, você bateu o carro, perdeu o carro, não tinha seguro, precisa comprar um carro novo. Ou teve um problema de saúde, enfim, precisa do dinheiro. Bom, se você tivesse 200 mil na poupança ou no investimento CDI, ele tem talvez pouco rendimento, mas tem muita liquidez.
Você vai lá no banco, pede seu dinheiro de volta, em um dia o dinheiro está na sua mão. Agora, se você tem um terreno, não é assim. Você pode até colocar o terreno à venda, mas quanto tempo esse terreno vai demorar para retornar, né, em dinheiro, em espécie para você? Principalmente se você realmente quiser, eu comprei por 200, eu quero agora 220 mil. Talvez você não consiga, talvez você vá ter que reduzir o valor do terreno para poder conseguir vender. Por quê? Porque o terreno tem baixa liquidez, né? O tempo daquele investimento se transformar em dinheiro é muito mais lento que uma aplicação, por exemplo, uma poupança e por aí vai. Dentro das opções de aplicação de investimento dentro de um banco, você tem ali várias formas, no caso, vários prazos para a liquidação daquele investimento. Então, existe investimento em poupança, CDI, renda fixa, que é D+1, que a gente chama, né? Você pede a solicitação, no outro dia está na sua conta, mas existem aí, mesmo em bancos, né, alguns fundos de investimento e por aí vai, que são aí D+30, né? Então, se você pedir o resgate hoje, o banco só vai lhe devolver daqui a 30 dias. Isso aí, então, tem uma diferença de liquidez entre um investimento e outro. Muito bem. No slide anterior, eu disse para vocês que nós íamos falar também sobre risco e retorno. O risco é a possibilidade de perda financeira. Os ativos considerados mais arriscados são os que oferecem maiores possibilidades de perda financeira. Então, quando você assume um risco, você sabe que você pode ter uma perda financeira. Se você colocar o seu dinheiro na poupança, a não ser que o banco em que você colocou o seu dinheiro quebre, mas mesmo assim, se você tiver menos de 250 mil reais nessa poupança, existe ainda um outro sistema, o Fundo Garantidor de Crédito, que garante essa poupança. Então, o risco é muito baixo. Poupança, renda fixa e por aí vai. É diferente de você aplicar em ações, renda variável. Todo mundo sabe que renda variável, você colocou lá 5 mil reais hoje, você não sabe quanto que vai ter amanhã. Pode ser que tenha 5.200, pode ser que tenha 4.800. Vai depender aí das oscilações das ações que você comprar. Então, essa possibilidade de você colocar 5 mil e no outro dia ter 4.800 é risco. Em termos mais formais, a palavra risco é usada como sinônimo de incerteza e refere-se à variabilidade dos retornos associados a um ativo. Exatamente esse exemplo das ações que eu coloquei. Obviamente, se medirmos o risco com base na variabilidade dos retornos, precisamos saber o que são eles e como podemos medi-los. O retorno é o ganho ou a perda total sofrido por um investimento em um determinado período. Então, se eu coloco lá um determinado valor, 5 mil reais, em uma aplicação, deixo nessa aplicação por 2 anos, quando eu chegar depois de 2 anos e for buscar o meu dinheiro, eu vou ter lá o retorno, né? Vou ver lá como é que está essa situação, que pode ser positiva ou negativa. Agora, a grande questão desse slide é isso que nós chamamos de relação risco e retorno. Vamos parar um pouquinho aqui para ver isso um pouco melhor. Vamos pensar que nós estamos aqui, vocês me conhecem, sabem que eu tenho boa condição financeira, né? Vamos supor assim, nós estamos num bar, fazendo um lanche ou num restaurante, almoçando, e de repente eu ponho a mão no bolso.
esqueci a minha carteira no carro, em casa. Você me empresta R$ 50? Se você sabe que eu tenho uma boa condição financeira e que é muito provável que algumas horas depois eu já vou lhe pagar, você me empresta, correto? Mesmo que eu não lhe pague juros, ou mesmo que talvez eu até possa lhe falar, não, ó, você me empresta R$ 50 agora, amanhã eu já lhe entrego 55, porque eu gosto de pagar juros, e você vai fazer isso tranquilamente, porque sabe que vai receber de novo. Agora, se você desconfia, né, se tem uma fama por aí que eu sou caloteiro, né, não tem onde cair morto, sou caloteiro e tal, vem com esse papo de esqueci minha carteira e tal, você me empresta R$ 50? Você vai tentar dar uma desculpa, enfim, para não me emprestar, muito provavelmente. Por quê? Porque você sabe que o seu risco para emprestar esses 50 e nunca mais ver esses R$ 50 é muito grande. Então vamos pensar o seguinte, naquele primeiro exemplo, né, se a gente não se conhecesse, não existisse nenhuma relação de amizade, mas você soubesse, né, se eu sou rico ou se eu sou caloteiro, ou se eu tenho chance de me tornar caloteiro, se eu lhe peço, me empresta R$ 50 e eu lhe devolverei 52, muito provavelmente você vai me emprestar, se você tiver esses R$ 50. Agora, se eu tiver fama de caloteiro, ou se eu tiver abrindo uma empresa que você acha que é muito provável que ela vai quebrar, né? Se eu lhe pedir, me empresta R$ 50, que quando a minha empresa der lucro, eu lhe devolvo 70, né? Você provavelmente não vai querer me emprestar. Então, é isso. Essa é uma relação de risco e retorno que se dá nos dois lados. Aquele agente que também vai garantir, né, que tem solidez, ele também sabe que para conseguir os R$ 50, os 50 mil, os 50 milhões, ele não precisa pagar 20 milhões de juros. Ele pagando 1 milhão, as pessoas já vão emprestar para ele. Por isso que renda fixa, poupança, né? Tem aí CDI, que inclusive é uma taxa que os bancos utilizam para, entre eles, né, fazer aí remuneração do dinheiro emprestado, e que ela é utilizada para remunerar vários investimentos em renda fixa, enfim. Mas esse universo da renda fixa paga, por exemplo, menos juros. O retorno esperado é menor. Por quê? Porque há uma garantia, e quem vai emprestar também sabe que não precisa pagar muitos juros. Isso é diferente, por exemplo, da renda variável, né? Uma empresa, por exemplo, que faz um IPO, né, e coloca ações no mercado, enfim, é muito mais arriscado você comprar essas ações. Pode ser que essa empresa valorize 200%, mas pode ser que ela também quebre. Então, o nível de risco é muito mais alto. O que vai fazer as pessoas investirem aqui e não no CDI, não na poupança e não em uma renda fixa? Se o retorno esperado aqui for maior. Então, quem precisa de dinheiro e tem um risco maior, precisa garantir, né, ou afirmar que vai remunerar de uma forma maior. Então, por isso que nós dizemos que quanto maior o retorno esperado, maior é o risco. Quanto menor o risco, menor o retorno esperado. Ok? Conseguimos compreender isso? Claro que eu usei aí um exemplo simples, né, de um bar, de um restaurante, mas isso se aplica nas relações entre agentes financeiros, entre empresas, investidores e por aí mais. Para terminar esses exemplos, por exemplo, é por isso que quando tem uma crise financeira, os investidores, enfim, correm para o dólar, né? Teve uma crise, o dólar disparou e tal. Por quê? Porque
se tem uma percepção de que o dólar, o governo norte-americano, paga poucos juros, né, nos investimentos e tal, mas é uma moeda muito segura, e é por isso que eles pagam poucos juros, porque eles não precisam pagar mais, né? Já o real e outras moedas são moedas mais arriscadas para os investidores, mas que por isso prometem retornos maiores, né? A taxa de juros no Brasil é muito mais alta, justamente por isso, para atrair as pessoas, né? Nós somos um país que temos maior risco, mas aqui nós lhe pagamos mais, né? Se nós não tivéssemos risco nenhum, né? Se não tivesse crise, se não tivesse nenhum risco de pagamento, obviamente que os juros poderiam ser mínimos. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Retornamos aqui. Bom, nós temos ainda um outro conceito que é muito importante quando a gente fala sobre juros, que é a taxa real e a taxa nominal. O que é a taxa real de juros? A taxa real de juros é aquela descontada a inflação do período e as preferências por liquidez dos investidores. E a taxa nominal, ou também chamada de taxa efetiva, é aquela efetivamente cobrada pelo fornecedor de fundos e paga pelo demandante. Tentando ser bem simples aqui. Se você colocou o dinheiro no investimento e ele lhe gerou aí uma rentabilidade de 12% ao ano. Esse 12% ao ano, você colocou R$100, no final do ano você tem 112. Você colocou R$1.000, ao final do ano você tem 1.120. E assim vai. Esse 120, esse 12, né? Ou essa taxa de 12% ao ano é a taxa nominal, a taxa efetiva, aquilo que subiu, né, de 100 para 112, né, o 12%. Agora, a grande questão é a seguinte, nós já vimos em aulas anteriores o conceito de correção monetária. No início do ano, os R$100 tinha um determinado poder de compra. Vamos supor, né? R$100 comprava X quilos de comida, de carne, enfim, certo? Tinha um poder de compra. No final do ano, esses R$100 têm outro poder de compra. Muito provavelmente menor, porque deve ter havido inflação. Se tivesse tido deflação, estaria maior. Mas provavelmente teve inflação, que é o mais comum, e o poder de compra reduziu. Correto? Vamos supor que a inflação no ano foi de 12%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquele poder de compra de R$100 no começo do ano equivale ao poder de compra de 112 no final do ano. E se você colocou na poupança 100 e no final do ano tem 112, isso quer dizer que, apesar de ter uma taxa nominal de 12%, a sua taxa real de juros foi zero, porque você não teve nenhum acréscimo de poder de compra. Agora, se ao invés de 12% ao ano, a inflação tenha sido de 6% ao ano, aí nós temos uma taxa nominal de 12% e uma taxa real de juros de 6%. Por quê? Você colocou R$100 no começo do ano, quando chegou no final você tinha 112 e no final do ano o poder de compra de R$100 no início do ano era o equivalente a R$106. Logo, você teve R$6 que foram realmente os seus juros, né? Foi a taxa real de juros foi de 6%. Ok, gente? Bom, nós temos ainda aquele principal da nossa videoaula, juros simples e juros compostos. Qual é a diferença e como impactam na nossa vida diária? Mas a nossa videoaula está ficando um pouquinho longa, então nós vamos parar por aqui e a gente se vê daqui a pouquinho na nossa segunda videoaula sobre juros. Vamos falar de juros simples e juros
compostos. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.